Ao avançarmos na história do movimento psicanalítico, é fundamental compreender que as rupturas com Alfred Adler e Carl Gustav Jung não foram meros desacordos pessoais, mas divergências estruturais acerca do núcleo metapsicológico da psicanálise. Essas dissidências obrigaram Freud a explicitar com maior rigor os fundamentos de sua teoria, especialmente no que diz respeito à sexualidade infantil, à etiologia das neuroses e à concepção de inconsciente. Alfred Adler foi um dos primeiros a se afastar do grupo vienense. Em sua obra de 1907, ao propor a noção de inferioridade orgânica como fundamento da vida psíquica, ele desloca o eixo explicativo da neurose do conflito inconsciente para uma base orgânica e biológica. Para Adler, o sentimento de inferioridade seria estruturante da personalidade, e a neurose poderia ser compreendida como compensação diante dessa condição. Tal perspectiva contrasta diretamente com o que Freud havia estabelecido desde Estudos sobre a Histeria, 1895, e aprofundado em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, onde o sintoma neurótico é concebido como formação de compromisso resultante do recalque de representações ligadas à sexualidade infantil. Ao reduzir a etiologia da neurose a um determinismo biológico, Adler afasta-se da concepção dinâmica do aparelho psíquico. Em Freud, especialmente nos textos metapsicológicos de 1915, o conflito é entendido como tensão entre instâncias psíquicas e entre exigências pulsionais e defesas do ego. A pulsão, definida como conceito limite entre o somático e o psíquico, não se reduz à biologia. Ela só se manifesta na vida psíquica por meio de representantes ideativos e afetivos. A leitura adleriana, ao privilegiar o orgânico, enfraquece a centralidade do recalque e da sexualidade infantil como organizadores do sintoma. Carl Gustav Jung, por sua vez, ocupou posição ainda mais delicada dentro do movimento. Inicialmente visto por Freud como possível herdeiro intelectual, Jung assumiu papel institucional relevante, inclusive na presidência da Associação Psicanalítica Internacional. Contudo, suas divergências tornaram-se progressivamente evidentes. Jung questionava a ênfase freudiana na sexualidade como fundamento dos distúrbios neuróticos e defendia a ampliação do conceito de libido para além do campo sexual. Freud, entretanto, havia demonstrado em A Interpretação dos Sonhos, 1900, que os conteúdos oníricos, ao serem analisados, revelavam desejos recalcados frequentemente ligados à sexualidade infantil. Em Totem e Tabu, 1913, ele articula o complexo de Édipo como núcleo organizador da cultura e da vida psíquica. Ao relativizar essa centralidade, Jung afastava-se da base estrutural da teoria. A proposição de uma psicologia analítica, apresentada publicamente em 1913, marcou a ruptura definitiva, pois implicava a criação de um campo distinto da psicanálise. Essas dissidências tiveram um efeito paradoxalmente estruturante. Ao ser confrontado com críticas internas, Freud precisou reafirmar os fundamentos da metapsicologia, a elaboração da segunda tópica em O Eu e o Id, 1923, e a reformulação da teoria da angústia em Inibições, Sintomas e Angústia, 1926, demonstram um esforço de sistematização e amadurecimento teórico em resposta a questionamentos e impasses clínicos. O movimento psicanalítico, portanto, não se fortaleceu apesar das rupturas, mas também por meio delas. Outro aspecto fundamental diz respeito à transmissão da psicanálise. A noção de que o ensino da psicanálise está regulado pela transferência encontra respaldo na própria técnica freudiana. Desde A Dinâmica da Transferência, 1912, Freud evidencia que a relação analítica é estruturada pela reedição de protótipos infantis. A transmissão do saber psicanalítico não é meramente didática, ela implica experiência pessoal de análise. Em Análise Terminável e Interminável, 1937, Freud reafirma a necessidade da análise do próprio analista como condição ética e técnica da prática clínica. O distanciamento progressivo da medicina tradicional também é decisivo.
Embora Freud tenha iniciado sua trajetória como neurologista, a escuta do inconsciente levou-o a redefinir a clínica da neurose. A psicanálise não se fundamenta em instrumentos externos, mas na escuta da associação livre e na interpretação das formações do inconsciente, sonhos, atos falhos, sintomas. O inconsciente, como formulado desde 1900 e sistematizado em 1915, não é simples ausência de consciência, mas sistema dotado de leis próprias, regido pelo processo primário, pelo deslocamento e pela condensação. Com o passar do tempo, a psicanálise passou a ocupar espaço no discurso social. Contudo, sua difusão trouxe também simplificações e banalizações. A expressão popular "Freud explica" revela justamente o risco de reduzir a complexidade metapsicológica a fórmulas superficiais. Freud jamais pretendeu oferecer explicações totalizantes. Seu objetivo foi investigar as manifestações do inconsciente e compreender o sintoma como solução psíquica para um conflito recalcado. Aquilo que não é tornado consciente permanece atuante, produzindo sintomas e repetições. Assim, ao examinarmos as rupturas com Adler e Jung, compreendemos que o movimento psicanalítico consolidou-se ao delimitar sua especificidade, a centralidade do inconsciente, a importância da sexualidade infantil, o papel estruturante do complexo de Édipo e a técnica fundada na transferência e na associação livre. A história do movimento é, ao mesmo tempo, história de conflitos teóricos que permitiram à psicanálise definir seus contornos e afirmar sua identidade enquanto teoria e prática clínica. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual. Ela se sustenta como uma experiência.